De volta para mais uma aula de Química. Vamos continuar nosso assunto aí, radioatividade. Gente, na nossa última aula nós falamos que um núcleo estável emite aí partículas. E a gente falou de três partículas, alfa, beta e gama, né? Alfa, lembrando que o símbolo, né, vem à frente, o de cima é o número de massa e o de baixo é a carga. Então a partícula alfa tem um símbolo, esse símbolo aí, né? E número de massa 4 e carga mais 2. Beta tem esse símbolo, massa 0 e carga menos 1. Gama não tem massa nem carga. Eu coloquei 0, 0, mas pode deixar sem nada também, tá? Agora, além nos fenômenos radioativos, além da emissão alfa, beta e gama, né, participam aí outras partículas que a gente também tem que saber os valores, beleza? Nêutron tem o símbolo N, o número de massa 1 e a carga 0. Próton tem o símbolo P, né? O número de massa 1 e a carga mais 1. E pósitron, gente, tem esse símbolo aí, número de massa e carga menos 1. Aí você fala assim, professora, mas pósitron e beta é igual? Gente, não! O pósitron, ele tem carga mais 1, ele é positivo, tá? E beta tem a carga menos 1. Então, embora o símbolo seja igual, né, elas têm nomes diferentes. E aí, como é que eu vou identificar? Gente, toda vez que for positivo é pósitron, toda vez que for negativo eu vou chamar de beta, beleza? Então, tenho que saber essas partículas aí, tá? Pra gente prosseguir os estudos aí posteriormente, tá? Bom, o que mais? Gente, para hoje, nós vamos estudar duas leis. Uma lei de emissão alfa e uma lei de emissão beta, tá? É isso que a gente vai estudar hoje. E aí, primeira pergunta que eu faço, né, é o que acontece com o átomo quando ele emite uma partícula alfa, tá? E aí quem vai responder isso aí é a primeira lei da radioatividade, né? E aí olha aí, quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número de massa diminui 4 unidades e seu número atômico diminui 2 unidades, tá? Joyce, eu não entendi. Pessoal, pensa aqui, eu tenho um átomo hipotético aqui, né? X, ele tem um número de massa A, é um número aí, né? E um número de atômico Z, tá? Um número qualquer. O que acontece? Quando ele emite, gente, presta atenção, quando ele fala emite, eu vou colocar a paradinha depois da seta, tá? Falou emite, já coloca a seta e coloca o que ele está emitindo. Então eu tenho esse átomo aqui. Ele emite uma partícula alfa, beleza. Quando ele emite, ele vai formar um outro átomo, né? Que tem a massa menos 4, né? Vai diminuir menos 4 na massa e o número atômico menos 2, tá? Agora, detalhes sobre isso aí, gente. Vai diminuir 4 e 2. Por que vai diminuir 4 e 2? Pessoal, olha o núcleo do átomo aqui, tá? Quando ele emite uma partícula alfa, é como se arrancasse aqui parte do núcleo. O núcleo agora vai ser o quê? Menor. E aí, menor quanto? Gente, menor 4 na massa e menor 2 no número atômico, porque o número de prótons aqui vai perder 2 prótons, tá? Então vai mudar o núcleo, aí vai mudar o número atômico. Aí, e o que é interessante? Gente, o número atômico é o que caracteriza o átomo. Esse átomo aqui, ele só é X porque ele tem número atômico Z, né? Se eu vou diminuir o número atômico, né, para Z menos 2, é um novo átomo que vai ser formado, não vai ser o X mais, vai ser o Y. Então é possível transformar um elemento em outro? É possível, tá? A partir dos fenômenos radioativos, tá? Joyce, mas e aí? Como é que isso vai ficar no exercício? Gente, vamos lá resolver um exercício, né? Eu tenho um rádio 226 emitindo uma partícula alfa. Rádio 226, gente, o rádio tem o símbolo, rádio é um elemento, tá? Tem o símbolo R maiúsculo e A minúsculo. Quando aparece o elemento e um número à frente, esse número é o número de massa, é o número que vem em cima. Professor, e o número que vem embaixo, que é o número atômico? Isso a gente vai ter que olhar lá na tabela periódica. E aí vamos lá ver a tabela periódica, né? Cadê o rádio? Aqui embaixo. Olha aqui, gente. O rádio tem número atômico 88. Olha o número atômico do rádio aí. 88. Beleza. E aí, ele está falando o seguinte: o rádio está emitindo. Opa, setinha e eu coloco depois da seta. Emitir é depois da seta. Emite uma partícula alfa. Ótimo. E aí, gente, a pergunta é: o que acontece com o átomo quando ele emite uma partícula alfa? Leia aí em cima.
seu número de massa diminui 4 unidades, ou seja, o número de cima diminui 226 menos 4, 222. E o número atômico diminui 2, ou seja, o de baixo, né? 88 menos 2, 86. Eita, gente, 88 era rádio, sempre. 88 aqui sempre vai ser rádio. Mudou o número atômico para 86, agora é um novo elemento. Que elemento é esse? Aí a gente tem que ir lá na tabela periódica olhar. Vamos voltar lá de novo? Quem é que tem número atômico 86? Olha aqui, gente. Radônio, tá? Então, voltando, é o RN, R maiúsculo e N minúsculo. Radônio, R maiúsculo e N minúsculo. Pronto. Equacionei aí a equação, né? Eu escrevi a equação de emissão de partículas alfa por elemento, tá? E aqui mostra o que acontece com o elemento e em que tipo de elemento ele se transforma, tá bom? Agora, uma observação importante. Eu já reescrevi essa equação, olha ela aí de novo, novamente, né? Agora, o que é importante eu falar sobre essa equação? Gente, preste atenção aí embaixo. Olha só os números de cima, né? Antes da seta, olha o divisor aí. Antes da seta eu tenho quanto de massa? 226. E depois da seta, hein? Somando tudo aí, gente, quanto que eu tenho de massa? 226, 4 mais 222, né? Então, antes da seta, depois da seta, a massa se conserva, né? Agora, olha a carga, né? O número atômico aí embaixo. Antes da seta, 88. E depois da seta, hein? Tá vendo que o somatório aí, ó, 2 mais 86 é 88? Ou seja, que conclusão que eu tenho, né? A massa e a carga se conserva, tá? Num fenômeno radioativo. Sempre, sempre, Joyce? Sempre. A gente pode pensar o seguinte, o somatório da parte de cima antes da seta é igual ao somatório da parte de cima depois da seta. E embaixo a mesma coisa. Antes da seta, o somatório é igual, tá? Antes e depois. Então, vamos fazer um exercício, mais um exercício sobre a primeira lei da radioatividade. Meninos, letra B. Agora ele já colocou a massa e o número atômico. Ótimo, ficou bom pra gente. Urânio, vou escrever aqui de novo. Urânio, 235,92. Emitindo uma partícula alfa. Opa, emitindo é depois da seta. Alfa. 4 e mais 2. Beleza. Além da partícula alfa, o que mais que o urânio, o que ele vai formar? Gente, aí lembra o seguinte, sempre que emite partícula alfa, o número de massa diminui 4. 235 menos 4, 231. Beleza. 92 menos 2, 90. E aí eu vou lá na tabela periódica olhar, né? Quem é esse elemento? Porque 92 eu sei que é urânio, né? E 90, hein? Que elemento é esse? Aí eu tenho que ver quem na tabela periódica tem o número atômico 90. Mas eu já fiz um recorte aqui, né? E trouxe aqui um pedacinho da tabela periódica. Quem é que tem número atômico 90 lá na tabela periódica? O tório, TH. Então, eu vou colocar aqui, ó, o símbolo TH. Pronto. Já escrevi a equação de emissão de partículas alfas pelo urânio. Beleza? Entenderam, né? Então, se eu pedir para você, escreva a equação de emissão de qualquer partícula aí. Você vai colocar a partícula, a massa, um número atômico, né? Setinha, partícula alfa e o que vai ser formado, né? Qual vai ser a massa, a carga, né? E o símbolo desse elemento que vai ser formado. Tranquilo, né? Então, vamos para a nossa segunda lei. E agora, gente, na segunda lei eu vou responder para vocês o que acontece com o átomo quando ele emite uma partícula beta, tá? Agora a resposta é essa. Bom, seu número de massa permanece inalterado, ou seja, não muda, a massa vai ser a mesma, e o seu número atômico, gente do céu, aumenta uma unidade, aumenta, nossa, vou até destacar isso aqui, ó. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Aumenta uma unidade, beleza. Como assim, Joyce? Gente, eu coloquei aqui um exemplo genérico aqui, ó. Eu tenho um átomo qualquer que tem massa A e número atômico Z. Quando ele emite, tá vendo aí, setinha? Emite partícula beta, o que acontece com a massa? Nada, ela continua a mesma. E o número atômico aumenta uma unidade, então aumenta mais um. E aí mudou o número atômico, mudou o elemento. Não é X mais, é Y, tá? Mas, Joyce, por que aumenta? Gente, aqui eu tentei representar o núcleo do átomo. E lembra que no núcleo do átomo a gente tem prótons e nêutrons?
tá? Agora, preste atenção nesse detalhezinho aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, verde. Vamos pensar aqui, eu tenho prótons, né, que são os positivos, e esse azulzinho aqui vai ser o meu nêutron, tá? Agora presta atenção nesse nêutron aqui especificamente, tá? O que acontece com esse nêutron? Ele desintegra, gente, ele pode sofrer modificações e emitir partícula beta, né? Um neutrino, e além do neutrino, ele pode formar também um próton, ele pode virar um próton, na realidade ele vai virar um próton, né? Então, esse nêutron aqui, ele se desintegra formando beta, neutrino e próton. Ou em outras palavras, o que é interessante para nós? Você saber que um nêutron vira um próton, tá? Aí, olha só, o número de prótons vai ser aumentado, por isso que é mais um, né? Aqui, nesse caso, eu tenho quantos vermelhinhos aí? Eu tenho 8 prótons. E aí um nêutron vira um próton, então eu passo a ter 9 prótons. Então o número atômico aumenta em uma unidade, tá? Vou tentar representar aqui para você diferente. O nêutron vira um próton, mais uma partícula beta e um neutrino, que a gente não vai colocar na nossa equação, tá? Partícula beta, né? Lembrando que partícula beta e neutrino, a massa deles são irrelevantes, né? Então é como se o átomo, um nêutron virasse próton e perdesse quase nada de massa. Então a massa não muda, tá? Porque esses dois aqui, ó, tem massa irrelevante, tá bom? Aí vamos lá para o nosso exercício. Escreva aí a equação de emissão de partículas beta. E agora, Joyce, o que a gente vai fazer? Gente, deixa eu pegar uma caneta azul aqui. O Césio 137. O Césio tem o símbolo CS, né? C maiúsculo, S minúsculo. E vou colocar a massa. Lembra que o número que vem à frente sempre é a massa? Sempre é o de cima. Mas, Joyce, e o número atômico? Aí eu preciso olhar na tabela periódica. Mas eu já fiz um recorte aqui para vocês. O Césio, gente, tem um número atômico 55, tá? 55. Beleza? E aí, o que acontece quando ele emite? Opa, setinha, né? Emite uma partícula beta. Beta é 0 e menos 1. Gente, qualquer elemento quando emite partícula beta, o que acontece com a sua massa? Aí o enunciado falou que a massa não acontece nada. Então a massa continua sendo 137, tá? Agora o número atômico, gente, aumenta uma unidade de 55, vai para 56. Tá? E aí, se mudou o número atômico, gente, 55 é césio. Mudou o número atômico, mudou o elemento. Que elemento é esse que tem número atômico 56? Olha lá na tabelinha, um pedaço da tabela. Bário. Pronto. Tá? Então, essa é a equação de emissão de partículas betas. Eu reescrevi ela aqui mais bonitinha, né? Olha aí. Beleza? E aí, gente, o que eu tenho que observar sobre essa equação? Aqui, ó, a massa também se conserva. O somatório de massa antes da seta e depois da seta é igual, tá? A carga também se conserva, gente. Olha só, antes da seta é 55, né? E depois da seta? Menos 1 mais 56, 55. Também se conserva. Então, tanto na primeira lei quanto na segunda lei, né? A massa antes e depois também se conserva, tá? Guarda essa informação aí. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo. Letra B. E aí, ó, letra B. Aqui ele já colocou as informações todas, né? Ele já deu o símbolo do bismuto, a massa e o número atômico. Aí ele está falando o seguinte, equacione aí a emissão de partículas betas por esse elemento, né? Então, bismuto emitindo partícula beta, emitindo, vai aparecer depois da seta. O que vai formar, hein, gente, quando ele emite partícula beta? E aí lembra o seguinte, a massa não se altera, continua a mesma. E o número atômico? Gente, aumenta uma unidade, tá? 83 vai para 84. Eita, Joyce, mudou o número atômico, mudou a parte de baixo. Se a 83 é bismuto, se mudar o número atômico, lembra que é o número atômico que caracteriza o átomo. Mudar o número atômico, muda o átomo. Quem é lá na tabela periódica que tem número atômico 84? Polônio. Aqui, ó. Pronto. Pronto, escrevi aí a equação de emissão de partículas beta pelo bismuto, tá? É só colocar o elemento, massa, o número atômico, setinha, né?
partícula beta e o que vai ser formado. Tranquilo? E aí vamos fazer alguns exercícios sobre isso aí, tá? Bom, esse exercício número 1 aí, vamos lá. Complete as reações nucleares a seguir, indicando as partículas 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, lembrando que partículas, a gente viu que tem alfa, beta e tem aquelas outras. Professora, quais partículas? Já não lembro. Tá, olha um lembrete aí para você, né? Alfa, beta, gama, nêutron, próton e pósitron, né? E aí eu já coloquei elas aí à frente com os seus valores, tá? Agora preste atenção que, lembra que eu falei que a massa se conserva antes e depois? Eu vou usar isso aqui, ó. Aqui, a massa antes da seta, 238. Depois da seta tem que ser quanto? 238. Então aqui, ó, esse elemento aqui tem que ter necessariamente massa 4, tá? A carga também se conserva, gente, né? Ah, eu vou ter que pegar outra cor aqui. A carga também se conserva. Vou pegar vermelho. Antes da seta é 92 e depois da seta tem que ser 92 o total. Então aqui, ó, tem que ser 2. Gente, apagou, mas aqui é 4 e 2. Quem é que tem massa 4 e carga 2? Massa 4 e 2. 4 e 2, alfa. Então a partícula número 1 aí, ó, é a partícula alfa. Pronto, já identifiquei a partícula número 1, tá? Vamos para o número 2 aí. A massa antes da seta é 234. E depois da seta tem que ser quanto, gente, aqui? Lembra que o somatório antes e depois tem que ser igual? Se aqui é 234, aqui tem que ser 234 mais quanto para dar 234? 0, né? A massa se conserva. Agora vamos para a parte de baixo aí, gente. O número atômico é 90 e aqui é 91. 91 mais quanto aqui, gente? Menos 1, tá? Menos 1 mais 91 dá 90 e aí fica igual antes e depois da seta. Quem é que tem essa massa 0 e carga menos 1? Partícula beta. Então, a número 2 aí, ó, representa a partícula beta, que é 0 e menos 1. Tranquilo, né? Vou usar a mesma cor de caneta aqui, que o exercício está modificando. Gente, letra C. Letra C. Antes da seta, eu tenho quanto de massa? 87. Depois da seta, eu tenho que ter quanto de massa? Os total, 87, tá? Então, vou colocar 1 aqui para dar 87. Beleza. Agora, observa o número atômico. Antes da seta é 35 e depois da seta, o somatório total tem que ser quanto? 35. Então, aqui tem que ser 0, tá? Quem é que tem essa característica? Massa 1 e carga 0. Massa 1 e carga 0 é o nêutron. 1 e 0 é nêutron. Então, já identifiquei a partícula número 3. Nêutron. 1 e 0. Beleza? Letra D. Antes da seta, massa 13. Depois da seta, o somatório tem que ser 13. Então, aqui tem que ser 0, porque 13 mais 0 é 13. Aqui, gente, antes da seta, 7. E depois da seta, tem que ser 7. Então, tem que ser 1, né? 7, 6 mais 1 dá 7. O somatório antes, depois da seta, é o mesmo, né? Então, o 0 e 1, gente, quem é que tem essa característica aí? 0 e 1, o pósitron, né? Então, a partícula número 4 é o pósitron, 0 e 1. Beleza? E aqui, gente, a partícula 5 está antes da seta, não tem nada não, tá? Agora, tem que lembrar que o quê? O somatório antes da seta tem que ser igual ao somatório depois da seta. Então, 40 mais antes da seta aqui, ó, tá vendo? 40 mais 0, né, é igual a 40, beleza. Agora, o somatório antes da seta de carga aqui, ó. Ai, Cristo. O somatório de carga aqui, ó, gente, é antes da seta. 19 mais quanto que tem que ser igual depois da seta? Gente, aqui tem que ser menos 1, tá? Por que, Joyce? 19 menos 1 dá 18, tá? Quem é que tem essas características aqui, ó? 0 e menos 1, 0 e menos 1, 0 e menos 1. Beta, né? 0 e menos 1. Então, a partícula número 5 representa a partícula beta, 0
e menos 1. Pronto. Descobri as partículas aí que participam de todas as reações aí. Tranquilo, né? Exercício número 2. Ao desintegrar, o átomo de radônio emite 3 partículas alfa e 4 partículas beta. O número atômico e o número de massa do átomo final são respectivamente quanto? Gente, vou colocar aqui, ó, radônio, Rn, 222,86. Beleza. E aí ele fala que ele emite 3 partículas alfa. Gente, quando ele emite uma partícula alfa, o número de massa diminui 4 unidades e o número de prótons diminui 2, né? Agora, pensa o seguinte, ele vai emitir uma, diminui 4, emite duas, emite uma segunda partícula alfa, diminui mais 4. Emite uma terceira partícula alfa, diminui mais 4, né? Vai diminuir 4, 4, 4. Na realidade, eu já vou colocar aqui direto, olha só, emitindo 3 partículas alfa. Mas a gente pode fazer por etapas, né? Vai diminuindo 4, 4, 4, né? E aqui embaixo diminui 2, 2, 2. Eu já sei no que vai transformando. Mas eu vou colocar aqui, ó, vai emitir 3 partículas alfa. Eita, 4 e 2. E 4 partículas beta. 4 partículas beta que tem massa 4 e menos 1. O número atômico, eu sei, esse núcleo aqui ele vai perder muito na massa e vai perder aqui também no número atômico e vai aumentar aqui por causa da emissão de partículas beta, né? Mas o que vai ser formado lá no final? Vou chamar aqui de X, eu não sei o número, né? E a massa também eu não sei o que vai ser formado. E o número atômico eu também não sei, vou chamar de Z. E aí, gente, virou uma equaçãozinha. O que a gente vai fazer para resolver essa equação? Aqui. Vamos usar esse princípio de conservação da massa. Massa antes igual a massa depois. Aí a gente pode montar uma equação. Joyce, como assim? Gente, antes eu tenho quanto de massa? 222. E o somatório depois aqui tem que ser quanto? 222. Somatório quanto? Pessoal, tenho 3 partículas alfa. Então, a massa dessas 3 aqui, ó, corresponde a quanto? 3 vezes 4? 12. Eita, 12. Aqui, beta, 4 partículas beta, beleza. O somatório dessas 4 aqui, 4 vezes 0, multiplica 0. E aqui, A, né? E aí, olha só, 0 e A. Joyce, não entendi. Gente, antes da seta, quanto que eu tenho? 222, tá? Tem que ser igual a depois da seta. Quanto que eu tenho aqui? Aqui em cima eu coloquei 12. Eita, ficou escrito bagunçado, né? Aqui, 4 vezes 0, 0, mais A. Viu? O somatório antes, igual, tá vendo? Antes da seta, igual ao que o somatório que eu tenho depois. As 3 partículas alfa me contabilizam um total de massa 12. Só multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4, tá? A beta multiplica, dá 0, e o átomo que vai ser formado eu não sei, eu sei que a massa dele vai ser A, não sei quanto que é. Agora ficou fácil, né? Virou uma equaçãozinha, a ideia é só isolar o A, né? Esse 12 está somando, passa para lá subtraindo, 222 menos 12 é igual a A. Ou A é igual a 222 menos 12, 210. Pronto, achamos a massa, tá? Agora eu vou pegar uma outra cor aqui, não sei se vai resolver, mas olha só. A gente achou o A usando o princípio da conservação das massas, né? A de cima se conserva. Agora vamos usar o de baixo, né? O número de prótons aqui no radônio é 86, né? Mas quando ele emite 3 partículas alfa, né? O total de prótons que vai ser perdido aí vai ser 3 vezes 2, 6. E beta, gente, quanto de prótons que vai ser formado? 4 vezes menos 1, menos 4. Só multiplicar aí o grandão vezes o pequenininho. E aqui, Z, né? Deixar quieto. E aí, observa o seguinte, que o que eu tenho antes da seta, que é 86, vai ser igualzinho o que eu tenho depois da seta, né? Que vai ser igual, eita, depois da seta, 6 menos 4 mais Z, tá? Pronto, agora a ideia é isolar o Z, né? Vai ficar 86, 6 menos 4, 2, mais Z. O 2 passa para cá subtraindo.
E aí o Z vai ser igual a 86 menos 2, 84. Pronto. E aí ele pergunta, né, qual é o número atômico e o número de ordens, né? O número atômico e o número de massa nessa ordem, né? O número atômico é 84. E o número de massa é 210, tá? Então a resposta aí, ó, na ordem, 84 é o número atômico e o de massa 210. 84, 210, letra A. Tranquilo, né? Beleza? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido. Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.